nós vamos falar sobre o projeto Escola do Campo e o projeto Pedagogia de Alternância. Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio 105 FM o diretor da escola estadual, Roberto Enzen, de Santa Margarida, Valcir Gislon, e também nós recebemos aqui, ao vivo no nosso estúdio, a Patrícia Anderle Schreiber, coordenadora das escolas de campo. Diretor, seja bem-vindo à Rádio 105 FM. Bom dia, diretor. Bom dia, Marcos Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. É bom estar aqui com você hoje, né, para trazer essa nova notícia. O diretor que também foi diretor da Escola Guilherme André Del Rio por alguns anos. Isso mesmo. Período eu trabalhei ali na Escola André Del Rio, né, que é a minha escola como professor, e agora estou lá em Santa Margarida. Também desejamos um bom dia, né, a Patrícia Anderle Schreiber, que tem vínculo familiar aqui em Salete também. Bom dia, Rádio 105 FM, Patrícia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Valcir. Bom dia a toda a comunidade escolar, né? Que hoje a gente veio falar especialmente da comunidade escolar de Santa Margarida. E sim, tenho vínculos aqui. Meu esposo é natural daqui, sim. Minha sogra mora aqui, familiares aqui. Estou sempre aqui. E escuto a sua rádio também. Quando eu venho para cá, tá sempre sintonizadinha na tua rádio. Que bom. Diretor, sobre esse projeto, até uma explanação inicial para que a gente possa entender. Bom, Marcos Roberto, eu comecei esse projeto Escola do Campo quando eu fiz o meu plano de gestão. Sim. Eu já apresentei o projeto e o desejo de trabalhar a Escola do Campo. Porém, o Estado ainda não tinha nenhuma política referente Sim. à Escola do Campo para o ensino fundamental. Tinha apenas para o ensino médio, né? E aí eu comecei a elaborar esse projeto. Assim que eu entrei em 2016 na escola, quando eu assumi a direção, propus a Helena, e aí a Helena começou, ela disse, olha, Valcir, nós não temos nenhuma política, não temos projeto. Eu disse, Helena, mas vamos batalhar, vamos fazer, vamos ver o que a gente pode conseguir. E aí ela resolveu arregaçar a manga, comecei a elaborar o projeto, mandava para ela retornava, e assim foi se desenvolvendo. Aos poucos nós começamos a envolver os professores, sim. Aí em seguida envolvendo a comunidade, pais, alunos, né, nesse projeto, e aí nós começamos a dar o primeiro andamento, o primeiro passo dessa escola do campo, mas ainda tinha o problema da questão da matriz curricular, né, tinha que as diretrizes, né, para legalizar a escola do campo. Isso demorou um pouco de tempo até a gente conseguir esse processo. Sim. Eu gostaria até que a Patrícia falasse qual é a sua função, a sua atividade, até para que a gente conhecesse também, né? Ah, legal. Então, hoje eu estou na coordenadoria como técnica e como coordenadora de algumas pastas, né? Sim. E uma das pastas minhas é a educação do campo. Mas você atuou como coordenadora geral também? Atuei como coordenadora regional até 2 meses e meio atrás, né? Hoje nós temos a Andréia Leandro Bloch, que é a nossa coordenadora, sim. Mas continuo na regional, trabalhando com a educação do campo. Quando eu entrei na supervisão, também foi algo novo para mim, que isso foi lá em meados de 2019, junho de 2019. 2016 você falou que começou as suas conversas com a Helena. A Helena é a nossa coordenadora lá em Florianópolis, na Secretaria de Estado da Educação. Sim. E ela foi nos dando as diretrizes para a gente ir trabalhando esse projeto na Escola do Valcir. Quando eu entrei em 2019, como o Valcir falou, nós tínhamos somente com o ensino médio a Pedagogia da Alternância, lá na João Kickler, em Santa Terezinha. E aí alguns problemas com o ensino médio lá, porque nós não tínhamos espaço. Eles hoje ocupam uma escola que é do município. Então, não nos dava, assim, muitos exemplos, né, Valcir? Não sei se tu lembra. Então, por isso, o contato do Valcir, direto com Florianópolis, conversando com eles, para fazer com o ensino fundamental. E lá em 2019 não se ouvia escolas do ensino fundamental com a pedagogia de alternância. Então, eu sempre digo para o Valcir que ele foi protagonista nessa história da pedagogia do campo no ensino fundamental, porque em contato com a Helena, claro que lá eles já tinham, né, todo um histórico, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, da escola do campo, mas
A implantação em si, né, na região era algo muito novo e o Valcir foi protagonista nisso, sempre conversando, dialogando e trazendo, porque ele via que era algo interessante para o lugar onde ele estava. Que a pedagogia da alternância tem esse diferencial. Sim. Ela se adequa à localidade. E há uma diferença de escola rural para a escola do campo? Sim, há uma diferença de escola rural para a escola da cidade, no caso, né? A escola Sim. do campo e a escola que é da cidade, né? Do perímetro urbano. Inclusive com relação a recursos, né? Porque Sim. existem políticas ligadas a isso. Então, recursos para as escolas do campo, recursos para as escolas que são da cidade são diferenciados. Porque hoje nós temos um incentivo, até que enfim, né? Que veio com o passar do tempo, para as escolas que estão no perímetro rural. Que a gente sabe que existe o êxodo, que compromete muito situações econômicas. Sim. E, lógico, o Estado, né, o âmbito federal, percebeu isso ao longo dos anos e foi criando políticas para segurar as pessoas do campo no campo, através também da educação. Então, é uma maneira de os filhos que hoje nascem no campo sintam interesse em permanecer ali. Porque eles vão entender o porquê de continuar ali e não ir para a cidade. Que eles podem ser felizes, eles podem ter questões econômicas favoráveis, ficando lá no campo. Tem essa possibilidade? E há talvez até uma estatística de, depois desse projeto implantado, que eles possam continuar? Que a gente vê hoje muito, fica um período depois e acabam indo embora, né? Isso, é isso que a gente vê. Os pais acabam ficando, depois envelhecem e eles não têm mais aquela força, aquela coragem para continuar tocando a propriedade. Sim. Os filhos saem, só vêm visitar e o que acontece no fim? Tudo acaba, na verdade, né? Às vezes, ou os filhos ficam com aquela propriedade como sítio, ou muitas vezes acabam vendendo e não se tem mais produção, né? A questão econômica acaba. Então, pensando em tudo isso que a Escola do Campo vem. E como é algo relativamente novo, a implantação do projeto na Escola do Valcir foi ano passado. Então, vejam como isso é novo. E em políticas do Estado também super atual. Então, nós temos um longo caminho pela frente. Livros, por exemplo, que não são ainda adequados à Escola do Campo, né? Então, a Escola do Valcir é protagonista nessa situação. Hoje nós temos também a Valdomiro Colautti em Rio do Campo. E em 2022, aliás, vai entrar a Ercílio Anderle de Taió. Também para esse projeto. Sim. Por quê? Porque o Estado ele vem cada vez mais favorecendo essas escolas para que elas implantem a pedagogia da alternância na Escola do Campo. Elas já são Escola do Campo, mas implantem a pedagogia da alternância com uma nova matriz, com novas disciplinas, que depois a gente também vai falar. Lembra que antes eu comentei contigo que eu ia fazer um breve histórico, né? Sim. A pedagogia da alternância, e as escolas do campo, né? Veja, as discussões começaram em 1990. Então, veja como isso é atual, né? Antes nem se falava muito nisso. Então, assim, começaram-se as discussões em 1990. E se a gente puxar um pouquinho, né, a nossa memória, a gente vai lembrar que todos os incentivos era cidade, vamos para a cidade. E daí, nucleação das escolas. Lembra daquele tempo? Nucleação das escolas, fecharam as escolas do interior, todo mundo para o centro, Sim. Vamos trazer todo mundo de ônibus. E essa é a nossa realidade até hoje, se você pensar um pouquinho. Né? As escolas que estavam no interior foram todas fechadas. Sim. Estão, né? Algumas ainda estão, né? e assim, não vão ser mais reabertas. Sim. Né? Então, algumas remanescentes, que é o caso dessa, lá de Santa Margarida, que é o caso dessa de Rio do Campo, que é o caso dessa de Taió que está entrando agora, algumas outras que nós temos então, que foram, ao longo dos anos, sobrevivendo, a comunidade segurou. Essas hoje estão fazendo o caminho contrário.
com as novas políticas. Elas estão recebendo incentivos para que elas permaneçam ativas e, de repente, até possam crescer. Sim. Esse é o nosso sonho, né, Valcir? Diretor, é sobre o projeto, né? Claro que foi todo um trabalho, um empenho seu. E na prática, como que está sendo até o momento? A gente sabe que é recente, mas, né, sim. já tem uma, Marcos, uma avaliação. É muito bom. Eu digo assim, eu estou gostando desse projeto, né? Desde quando eu comecei a estudar ele, né, a visitar escolas que eram do campo e pesquisar sobre elas, a metodologia deles é fantástica. Então, o que passa a diferenciar de uma escola regular por uma escola do campo é que nós temos que trabalhar o aluno num todo. Enquanto que a escola regular, ela desenvolve todas as disciplinas regulares, né? Normal. O campo, ele não tem as possibilidades que se tem em uma cidade, vários cursos disponíveis, que é fácil de um aluno se deslocar e estar frequentando. Então, ele fica defasado nesse sentido. E a escola do campo, ela começa a suprir esse outro lado. De que forma que ela começa a suprir, então? Na metodologia. São 4 disciplinas bem diferenciadas. Intervenção em pesquisa, estudos orientados, agricultura familiar, né? E projeto de vida. O projeto de vida vai desenvolver desde o que eu quero, quais são o que eu desejo como vocação, né? O que eu quero ser lá na frente. Sim. Estabelecer, além do que eu quero ser, buscar entender o caminho que eu vou percorrer para chegar até lá. Trabalha os valores, trabalha a família, trabalha a sociedade, trabalha a importância do comum e da socialização no espaço do campo, né? E aí vem as outras disciplinas auxiliando essa dali. Sim. Que são intervenção e pesquisa. Antes de se começar qualquer projeto, o aluno ele faz um inventário, né? Um estudo do local onde ele está, da escola. E aí, depois desse inventário, aí ele vai escolher. Ele tem a possibilidade de dizer assim, olha, eu quero escolher o tema tal para me estudar. Eu me interesso por isso daqui. E aí, esse interesse ali é que vai começar a desenvolver novamente o estudo. Tema gerador, o que o aluno quer estudar. Os nossos escolheram horta, né? Foi opção deles. Sim. Nesse recente agora. E aí, em cima da horta, que é o tema gerador, eles fazem um novo inventário. Em todos os aspectos que você imagina. Desde a questão da economia, na família, a alimentação saudável, se eu posso fazer disso um negócio ou não, quais são as possibilidades de trabalho, quanto tempo eu tenho para trabalhar na horta, quanto tempo eu tenho para trabalhar na lavoura, quanto tempo que eu tenho para trabalhar em casa, enfim. Eles começam também a organização do tempo, que é o que nós chamamos de planejamento. Então, lá eles aprendem também a planejar a vida deles, a planejar no período durante o ano, durante o mês, durante a semana, porque um trabalho sem planejamento não tem como. Sim. E até porque eles têm que se planejar bem nas pesquisas, no estudo, porque ali eles têm que se desenvolver referente ao estudo em si. Eu até tinha uma pergunta que surgiu, né? A gente tem várias comunidades, né? A gente sabe que os alunos são mais lá daquela região lá, né? Um exemplo, lá de São Luís, do Ribeirão Cipriano, do Ribeirão Douro, o agricultor quer que o filho estude lá na escola devido a esse projeto. Já foi pensado nisso? Olha, ainda por se há essa possibilidade? A gente não pensou, né? Não. É que nós temos a questão do zoneamento, sim, certo? Porque isso vai ter interesse, né? Sim, vai ter interesse. Então, assim, a questão do zoneamento funciona como? O aluno que utiliza o transporte escolar, ele vai estudar na escola que o transporte leva. Sim. E o aluno que não utiliza o transporte escolar, ele pode escolher onde ele vai estudar, mas o que utiliza, ele precisa obrigatoriamente estudar na escola mais próxima. Então, e hoje a tua escola, né, Valcir, ela tem muitos alunos que vêm de transporte escolar, então acabam estudando lá. Porque são da região próxima. Da região próxima. Sim. Então, só que futuramente a gente tem que pensar nisso aí sim. Por quê? Porque vai se transformar num polo, digamos, né? Ali vai ser um polo que vai oferecer essa metodologia diferenciada. Sim.
E os agricultores, né, as pessoas que moram no interior e têm interesse, ou de repente até não, né? De repente até alguém que não more lá no interior, mas que tem interesse de estudar dessa maneira diferenciada, poder estudar lá. Isso tudo são construções ainda a se fazer. Porque, claro, que é diferente, mas muitos daqui vão para a agrotécnica, né? Isso, exatamente. Mas... Eu só Valcir, se me permite, só para dar uma pincelada nessa questão pedagógica, que é o que ele falou ali. Lembra que antes eu falei que é algo muito novo, né? Sim. E que todas essas políticas vieram para segurar a escola lá no interior. Além da política em si, tem a questão pedagógica. E olha só, em Santa Catarina, minhas anotações aqui, 2014, olha aqui, recente, 2014 que a política veio parar na proposta curricular, pedagogicamente. Aí, passando aí alguns anos, 2018, veio uma resolução que afirmava a pedagogia da alternância na escola do campo. E agora, com a base do território catarinense, que é o nosso novo documento, nosso novíssimo documento, nosso mais atual, então, ali sim, junto com a política de educação do campo, que foi instaurada em 2018, ali sim se reafirmou a questão da política do campo e da pedagogia da alternância. Porque não, então, olha que atual. Você tem um projeto, não é assim tão simples para implantar. Tem toda uma burocracia. Exatamente. Nós não podemos fazer aquilo que vem na nossa cabeça, né? Sim. Precisa ter a fundamentação legal, um amparo legal, e precisa ter a questão pedagógica também. Então, ao longo de todos os anos, isso foi se construindo. E nós ainda temos um caminho a percorrer. Essa situação que você acabou de falar, né, do interesse de outras pessoas que de repente não são tão próximas, a questão dos livros, dos materiais, porque os materiais eles ainda estão sendo construídos. Santa Catarina tem a política de educação do campo, que é um livrinho que eles construíram junto com outras políticas, né? Que a gente tem a gerência de programas e projetos que construiu esses livretos. Mas é pouco, certo, Valcir? Então, são muitas coisas que estão sendo construídas. E no estado de Santa Catarina são poucas escolas. E o que está sendo, como está sendo construído esses materiais? Através das experiências que cada escola está tendo, dos registros, como ele falou, do inventário, do planejamento. Tudo isso o Valcir e a escola do Valcir têm registrado. E esses registros vão ajudar no futuro outras escolas que possam implantar e para que os professores que a cada ano vêm, né, que sempre mudam, os ACTs, né, hoje a gente tem muito ACT ainda, cada vez que muda de escola e vem para uma escola que trabalha esse projeto, ele precisa do material. Então, onde ele vai achar? Na própria prática da escola sendo construído, junto com a coordenadoria regional, com a Secretaria de Estado de Educação, construindo esses materiais para serem trabalhados com os alunos. Porque o que firma a pedagogia da alternância é a matriz curricular. Como ele falou agora, das 4 disciplinas diferenciadas, que desde o 6º ano, do 6º ao 9º ano, vem se trabalhando, deve se trabalhar de maneira diferenciada, mesmo lá no português, na matemática, na história e na geografia, que são as disciplinas base. Mesmo lá, o professor já tem um trabalho diferenciado. E aí, na disciplina de projeto de vida, agricultura e nas outras, mais diferenciado ainda, porque está voltado à escola do campo. E no 6º e no 7º ano, as 9 disciplinas normais, português, matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, educação física, artes, elas continuam como numa grade normal. E a partir do 8º ano, entram as outras disciplinas que nós comentamos antes, que é agricultura, projeto de vida, projetos de pesquisa, que são os estudos orientados, e a outra, projeto de intervenção e pesquisa, e estudos orientados, que são duas diferentes. Então, ali no 8º e no 9º que entra. E quando entram essas disciplinas diferenciadas, também entra a alternância. Sim. Que seria o quê? Já vamos explicar. O aluno vai ter tempo escola e tempo comunidade. Ou seja, ele vai ficar um período na escola sendo atendido pelos professores e ele vai ficar um período em
casa, na propriedade, com trabalhos e atividades orientadas pelos professores, para depois, posteriormente, trazer isso para a escola e analisar. Hoje a gente tem aí as aulas através de Google Meet, né, que a pandemia trouxe para nós aí um grande aprendizado na educação, em todos os setores, mas na educação um grande aprendizado, o uso da tecnologia para que possamos nos comunicar e aprender. E na escola de alternância, isso funciona muito, porque o professor pode estar lá na escola, mas ele pode fazer um meet com o aluno que está lá na propriedade, Sim. lidando com as vacas, com os bois, ou cuidando da horta, como é o caso agora do projeto deles, porque assim como eles têm na escola a horta, eles têm em casa na horta também, e aquilo que eles aprenderem na escola, eles vão usar na horta lá de casa. É uma coisa simples, mas a gente sabe que é dali que partem todos os conhecimentos e o aprendizado. Veja que nós estamos lidando com ensino fundamental, séries finais, que são adolescentes. Sim. Eles estão aprendendo junto com a escola e com a família. E aí que também eu penso que é um grande diferencial, é a participação da família no aprendizado. Acaba levando a experiência da família também para a escola. Isso, porque o período de alternância, ela coloca a família junto. Sim. Nesse momento que ele está lá em casa, fazendo a atividade que o professor pediu, de repente, daqui a pouco, entrando lá no computador ou no celular mesmo, conversando com o professor, falando com o pai e a mãe, e aí, Sim. na horta, isso, aquilo, entende? Ou chega, olha, nós fizemos isso aqui há 20 anos, não, mas agora tem que mudar, né? Porque tem aquele sistema de alguns tempos, né? Algumas décadas. Exatamente. Então, assim, esse processo diferenciado, como eu te falei, que prepara o aluno todo, a gente não pode pensar também, claro que nós preparamos o aluno para se desenvolver na Sim. propriedade, porque a gente vê a propriedade também como uma empresa. Uhum. Uma empresa, para ela sobreviver, ela tem que planejar, ela tem que se planejar muito bem, ela tem que fazer os cálculos, as finanças muito bem. Então, isso eles também aprendem lá. Sim. Porque eles têm que se autodesenvolver, eles têm que ser autônomos, né? Eles têm que buscar estrutura, conhecimento, porque ninguém vive sem um planejamento. E mesmo saindo de lá, digamos assim, eu não quero permanecer no campo, se eu vou cursar uma faculdade, ele vai ter que planejar. Sim. Se ele vai trabalhar numa escola, é planejamento de ponta a ponta. Numa gerência, planejamento. Num órgão público, prefeitura, planejamento. Numa empresa, é planejamento de compra, planejamento de produção, planejamento de venda, planejamento de lucros, enfim. Sim. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser muito calculado. E isso eles já começam a aprender lá. Sim. Aí a questão, como a gente fala, né? Mas a horta. A horta, ela parece ser muito básica, mas ela pode se tornar um grande negócio. Sim. Né? Porque todos consumimos verduras, frutas, legumes, nós consumimos, né? E nós precisamos disso, né? Então, assim, ele pode, onde ele está... E hoje muitos agricultores acabam comprando isso, né? Sim, e ele pode fazer disso um grande negócio, né? Ele pode fazer disso um grande negócio. O diretor, inclusive a Patrícia falou, eu achei um tema muito interessante sobre a questão das escolas, né, que foram desativadas. Muitas ainda estão, eu até já presenciei isso aqui, né, na nossa região, caindo, né? Sim. Estão lá caindo, né? E não tem nenhuma ação, né, até para recuperar ou talvez para colocar um outro projeto nessas escolas. Estão lá abandonadas. Agora aqui, o que precisa melhorar na questão da infraestrutura em Santa Margarida, e com esse projeto há essa possibilidade de receber investimentos? Sim, nós já estamos até esses dias, eles mandaram para nós toda a parte de um laboratório, de pedido de laboratório, né? Sim. E olha, são N equipamentos, desde panificadora. Porque talvez se não tivesse um projeto, daqui a um tempo, eles vamos desativar, vamos trazer tudo para a cidade. E esse projeto que está sendo desenvolvido talvez seja, né, um mecanismo de contribuir e trazer investimentos para Santa Margarida. Com certeza. Novas salas de aula, né? Questão de novo espaço também. Sim. Então, assim, o investimento vai ser alto lá. O investimento vai ser alto. E até porque, como você falou, futuramente as pessoas vão buscar. Quando elas começam a perceber a metodologia, sim, que eles conhecem e que realmente faz a diferença, porque como eu falei para você... Em vez de vir do interior para a cidade, da cidade indo lá para Santa Margarida, interessante. Porque a metodologia de aprendizagem, Marcos,
ela é fantástica. Eu digo para ti que o aluno ele tem a possibilidade, ele vai lá, inventaria, né? Arruma, faz o tema gerador, ele pesquisa. Tem um professor que auxilia ele na pesquisa. Nós não temos isso nas nossas escolas. Nós temos o professor que está em sala de aula e ele, sim, ele passa a pesquisa para o aluno, ele vai lá e pesquisa. Sim. Mas lá, o professor está auxiliando o aluno a fazer uma pesquisa. Depois que ele faz a pesquisa de 2, 3, um mínimo lá uns 3 itens, né, bibliografia, e ele partilha. Ele vai para a sala de aula, partilha no comum. E essa partilha, novamente, é formado os registros. Sim. Aí depois, eles vão sugerindo, porque nessa partilha, quando ele vai falar sobre o assunto, o outro colega vai dizer assim, olha, mas eu conheço tal lugar, olha, eu conheço fulano que trabalha assim. O professor vai colocando a ideia dele, e aí logo já em seguida começam a vir as propostas. Ô, diretor, você podia convidar fulano de tal para vir palestrar sobre isso aqui, que nós queremos melhorar o nosso conhecimento. Isso, Valcir, eu até ia te pedir assim, para contar para ele sobre as parcerias. Né? As parcerias que vocês já conseguiram. Isso, e daí assim, nesse sentido, aí entra as várias parcerias, né, que nós estamos tendo. Então, eles começam a pedir muito, e aí a gente traz os palestrantes, eles vão à escola, fala sobre, aí nós levamos eles também em determinadas propriedades ou locais que eles queiram ir, né, porque daí começa a surgir o interesse, eles começam a ver, e aí, claro, e eles querem, né? Eles querem. Então, daí a gente vai batalhando, né? Para levá-los. E aí a gente tem uma parceria muito grande, né? Com o Instituto Federal, né? Sim. Aqui de Rio do Sul. Nós temos a parceria com a EPAGRE. Nós temos parceria com a Secretaria da Educação aqui, que nos auxilia. E mesmo o comércio em si. Sim. E sem falar também dos agricultores, né? Aonde que a gente faz as visitas. Então, nós também temos parceria com o pessoal da Terra Solidária, que é onde também envolve agrônomos, extensionistas, e aí eles levam em determinadas propriedades aonde que você disse assim, essa terra não dá mais nada, o agricultor diz assim, eu estou desanimado. Teve um dos testemunhos que o agricultor disse assim, se eu não conseguir melhorar esse ano, eu vou vender e vou para a cidade. E aí onde que eles começaram a trabalhar, né? A agroecologia, começaram a trabalhar a sustentabilidade e também a recuperar o solo. Mostrando um caminho. Mostrando o caminho. Diretor, Fantástico. Os desafios atuais e os próximos, Olha, quais seriam? os desafios atuais agora para nós é realmente assim, montar essa questão do material para nós, né? Porque nós somos pioneiros. Sim. Né? Nós somos pioneiros, então esse é um desafio muito grande para nós. Os próximos desafios é desde ampliação da estrutura e também a questão de busca de maiores parcerias, né? Então, acho isso um desafio muito grande para mim. E o que está distante? Olha, eu ainda nem pensei nesse assunto, ainda nem deu para projetar essa situação, né, Patrícia? Eu ainda estou para pensar. Assim, nós temos assim, para desenvolver essa metodologia agora, né? Uhum. Conquistar esse material, né? Que eu acho que para nós, por exemplo, o material que nós elaboramos agora, desde o caderno de síntese, ficha de alternância, o caderno da realidade, desenvolvendo com o professor, para nós já foi uma grande vitória. Sim. Né? Então, agora, a busca das estruturas, e aí depois eu penso que futuramente nós vamos ter uma escola referência. Assim, quando eu já comecei pensando da escola referência. Eu digo para ti, daqui a um tempo nós vamos ter que começar a fazer seletivo, porque nós não vamos ter vaga suficiente porque a metodologia é fantástica. A metodologia, eu queria ter essa possibilidade de ter estudado. Nossa, na faculdade, os professores disseram, meu Deus, por que eu não tive essas aulas antes? Né? Porque aí quando você vai fazer um TCC, uma monografia, ou então mesmo nos trabalhos da escola, o próprio professor ali na escola, na elaboração do trabalho dele, nos planejamentos, você não tem ideia do aprendizado. Eu digo para ti, eu queria ter a possibilidade, mas eu fico feliz em propor essa possibilidade a esses alunos. E eu digo para ti que
a extensão da escola vai ser grande. A Patrícia, que tem esse grande conhecimento e essa proximidade com o governo do estado, né? Você teve aí, né, bem próxima. Há essa possibilidade também desses recursos, conseguir esses recursos para esse projeto realmente ele ter uma amplitude bastante grande aqui na nossa comunidade? Então, Marcos, a gente vem dialogando sobre isso desde 2019, né? 2020, então, a implantação da escola. E enquanto coordenadoria regional, nós já estamos em contato com a Secretaria de Estado. Na verdade, a GEMP, que é a Gerência de Programas e Projetos, nos ampara bastante e a partir dessa nossa proximidade, a gente vai ganhando espaço com eles também na Secretaria de Estado, né? Sim. Porque eles precisam ver que a comunidade tem interesse, que o gestor tem interesse, que a própria coordenadoria tem interesse para aí sim investir. E conversando com a Helena, que é a nossa coordenadora lá na secretaria, ela disse, olha, Patrícia, agora nós temos as políticas afirmadas, alinhavadas, para trazer para a escola o que ela precisa, desde os laboratórios, materiais, e nós estamos batalhando agora muito fortemente pela ampliação, porque vai precisar de 3 salas, né, diretor, que você 3 falou. salas de aula. Vai precisar agora, sim, urgentemente, de 3 salas de aula. E lógico, né, que os espaços que vão ser criados, que eles sejam mobiliados adequadamente, já pensando no projeto. Então, tudo isso são coisas que vão vir. E nós estamos muito esperançosos. Sim. Porque a gente vive um momento na educação muito bom, eu diria. Sim. Tá? Muito bom mesmo. Com o novo ensino médio aí, né, chegando também com força total, investimentos muito grandes a nível federal, a nível estadual para a educação, políticas voltadas, né? Então, é um momento que a gente precisa aproveitar para ampliar esse tipo de projeto. Sim. E fazer aquilo que é o sonho de muita gente acontecer. Eu gostaria tanto que o meu filho ficasse aqui comigo, trabalhando na propriedade. Sim. Então, que esse sonho se torne realidade. E por que eu me encantei pelo projeto quando entrei em 2019 e conheci? Porque eu sou fruto, né, de um pai e uma mãe que saíram do interior e foram para a cidade e deixaram a propriedade dos avós. Hoje a casa da minha nona nem existe mais. Nem existe mais. Nem da nona do lado do pai, nem da nona do lado da mãe. Então, os meus avós, que já são falecidos, né, tinham propriedades no campo. Não existe mais essa propriedade. Eu sou a 2ª geração. Então, não gostaria que isso acontecesse com outras pessoas, né? Eu não vejo até hoje, né? No meu caso, porque a gente já está encaminhado em outra área. Mas não via lá futuro. Meu pai também não viu futuro lá. Ele saiu da roça e veio para a cidade para montar uma marcenaria. Sim. Trabalhou com móveis durante muitos anos. E é assim que acontece com muitos. Sim. E as propriedades vão se esvaindo. Então, de uma experiência minha particular, eu vi nesse projeto uma esperança, um pontinho de esperança para que a gente pode modificar. É um trabalho de formiguinha? Eu diria que sim. Sabe por quê? Porque a gente está há muito tempo já fazendo o caminho contrário. E agora a gente está precisando voltar. Tá. Eu tenho aqui 2 perguntas antes da gente ir para a mensagem final. A possibilidade, a gente sabe, eu não sei qual a área hoje de terra, né? Lá da escola. A possibilidade também, ou se já pensou em comprar uma área de terra para já fazer esse trabalho, ter uma área maior do que hoje a escola tem? Hoje, assim, nós fizemos parcerias, né? O importante é a parceria, quer dizer, a parceria com os pais, Sim. Onde que a gente estende as dimensões, quer dizer, o científico na escola e aí a parceria lá com os pais.
Então a gente já tem essa dimensão de terra, né? Sim. E essa parceria, ela vai dar toda uma estrutura para a escola. E aí nós saímos. A gente faz toda a parte científica, mas a gente vai fazer visita nas escolas. Esse ano teve pandemia, então esse ano a gente não tinha essa permissão para veicular, né? Mas o próximo ano, os professores já saem também para visita, para ver como está sendo desenvolvido todo o trabalho do aluno, porque ele já tem essa Talvez estrutura. até para reformular, diretor, se há uma possibilidade de aumentar essa área ali da escola também. Sempre tem a possibilidade. Na medida que o projeto vai desenvolvendo, Sim. as possibilidades são enormes e cada vez crescendo mais, né? Cada vez mais ousada. E uma outra pergunta, até para mim, até para os pais que estão nos ouvindo, sobre esse projeto, os professores, eles vão ter que se adequar a algo diferente? Vai ter que vir professores diferentes ou eles vão se adequar para esse projeto também? Não, os professores, eles têm formação, né? Assim, a Helena acompanha. O lado bom nosso é que nós temos a sede do nosso lado, né? Sim. E aí, assim, a Patrícia que abraçou essa causa, que aí foi o nosso auge também, né? Porque como ela abraçou e ela viu essa esperança, então ela deu todo o apoio para nós. Sim. E aí é onde que a escola também conseguiu se desenvolver muito bem. Então, assim, eu agradeço imensamente a Patrícia, porque ela deu todo o alavancar para nós. Porque não adiantávamos eu só ter a vontade, a gente batalhar lá, Sim. e também se a coordenadoria não nos ajudasse. E ainda o bom dessa história, que a coordenadoria ainda designou a Patrícia novamente a continuar com a Escola do Campo, que não tinha isso, né? Que não tinha isso, né, Patrícia? Então, já foi uma outra conquista que nós tivemos agora, que aí garante para nós esse atendimento. Então, eu digo assim para ti que nós temos um bom atendimento, o professor ele tem uma boa formação, as tecnologias estão ali para ajudar, tanto que nós temos um dia por semana, um meio período, né? Nós temos de planejamento. O professor senta e planeja referente à Escola do Campo. E aí a Helena, a Patrícia, eles trabalham muito a formação. Então a gente tem o Google Meets, né? Que aí através deles a gente participa, né? A gente faz a reunião, eles fazem os treinamentos. Vieram também na escola, fizeram na escola também esses treinamentos. Então, assim, hoje a formação do professor ela é bem ampla, né? E eu digo assim, ela tem qualidade. E o professor consegue se desenvolver bem. Além disso, claro que tem uma orientadora de convivência que ela nos auxilia. Então, ela tanto auxilia, além dos outros professores ali, ela auxilia o aluno a desenvolver também conteúdo nos intervalos dele. Sim. Ou, eu preciso de uma ajuda, ele vem até a escola, no outro horário, ela auxilia esse aluno também. Ela auxilia o professor na pesquisa, o professor às vezes não está com o tempo suficiente para desenvolver determinada pesquisa ou trabalho, ela desenvolve, ela estuda com o professor, então o amparo ali é grande. A estrutura é fantástica. Eu digo para ti assim, eu estou encantado. Eu fiquei encantado quando eu vi. E eu digo para ti, estou amando trabalhar esse projeto. E o aluno só tem a ganhar. O aluno que ganha, os pais ganham. A família porque toda. aonde ele vai, ele pode botar isso em prática. Sim. Seja ele campo, seja cidade, o setor público, onde ele queira trabalhar. Então, assim, isso me encantou muito. Nós queremos agradecer, claro que é um início né, dessa questão do conhecimento deste projeto, né? A gente vai estar aqui acompanhando o espaço todo aberto, né? Todo o nosso apoio aqui da Rádio 105 FM, né? Parabenizar aqui a Patrícia Anderle Schreiber, né, por estar também enganjada, né, com esse projeto aqui para a Salete, que vai trazer um grande benefício, não só, como o professor falou, para os alunos, para a família, mas para o município de Salete. Então é muito importante o nosso total apoio. Nós agradecemos, Patrícia, e fica aqui o espaço para a sua mensagem final. Legal. Garantido o café na sogra hoje. Pois vamos ver se tem lá, né? Depois.
Gostaria de lembrar o seguinte para finalizar, né? Segunda-feira nós teremos uma reunião com a equipe da GEMP, da Secretaria de Estado, então, que são as diretrizes para 2022, nós vamos alinhar aí o 2022, vamos aproveitar, né, Valcíri, vamos fazer os nossos pedidos ali novamente, reafirmar os nossos pedidos novamente, porque a escola está ligada à coordenadoria, a coordenadoria está ligada à secretaria, e se a gente der as mãos, a gente consegue as coisas, né? Sim. É aquilo que ele falou, se a coordenadoria não abraçasse a causa, ficaria bem difícil para ele fazer essa ponte direto com a Secretaria de Estado. Então, como a gente está junto, tem mais chances de dar certo. E nós já temos uma capacitação planejada para início de 2022 também, com os professores. A equipe da Secretaria de Estado vai vir para o início do ano, assim como já veio ano passado, né, quando iniciou o projeto. E nós tivemos várias dificuldades, assim como todas as outras escolas tiveram e todos os outros lugares tiveram com a pandemia, obviamente. Então, a nossa esperança é que em 2022 as portas se abram e a gente possa sair mais com esses alunos, porque o laboratório da Escola do Campo é a propriedade, o campo, né? A terra que a gente precisa está lá na casa do pai do aluno. E essa parceria com a família que é importante, né? Lembra que eu falei isso antes, o Valcíri se remeteu bastante a isso, essa parceria com a família. Então, assim, a minha mensagem final é de que as famílias que estão nos ouvindo e que têm interesse em manter os seus filhos perto, que colaborem com a Escola do Campo, que colaborem com a pedagogia da alternância, que colaborem lá com a Roberto Eisen, com o Valcíri, a sua equipe, os professores, trabalhem em parceria, vejam nisso uma oportunidade de manter os seus filhos no campo. Que vejam dessa maneira, essa é a minha mensagem, porque esse é o sonho, que nós possamos daqui 5, 10, 15 anos, né, talvez até a gente não esteja mais aqui, né, Valcíri, nessas funções. A gente vai estar vivo, né? Com certeza, né? Você, nós, tudo aqui. Isso, né? Mas talvez a gente não esteja mais nessas funções, né? Mas que eles lembrem que um dia começou esse projeto e que foi por causa desse incentivo que a família permaneceu no campo, que o agronegócio chegou lá e que eles estão bem financeiramente também, porque a gente tem que pensar nisso, né? Porque é por causa da questão financeira que tudo acaba ficando vazio e se perdendo, né? Então, essa é a nossa esperança, que a gente possa trazer o agronegócio, e quem sabe, Valcíri, inclusive a gente já até conversou sobre isso, né? Uma escola de ensino médio lá, né? Voltada para o campo. Quem sabe a gente não amplia Roberto Eisen para que lá no 9º ano o aluno possa pensar, o ano que vem eu vou para o 1º ano dentro da pedagogia da alternância, na Escola do Campo, aqui nesse mesmo local, e eu não precise vir para o centro ou ir para uma escola agrotécnica para estudar. Fica longe de casa. São nossos planos, A gente está sonhando alto, né? Eu acho que a gente precisa sonhar alto para chegar em algum lugar. E o que depender de mim, enquanto eu estiver na coordenadoria, porque a gente sabe que as nossas funções elas são passageiras, né? Mas enquanto eu estiver lá, estarei apoiando isso de todo o meu coração, com certeza. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado mesmo. Obrigada mesmo. Nós queremos aqui, né, agradecer também o diretor Valcíri Gislon, né? A gente sabe da sua honestidade, da sua seriedade, né, da sua dedicação também, e agradecer muito, né, e parabenizar, diretor. E estamos aqui sempre, né, à disposição. Já temos um compromisso para ano que vem, nós vamos lá, né, com o nosso equipamento para também ouvir lá os alunos, os professores, mostrar também para toda a nossa comunidade lá na escola. Parabéns, né, e o espaço para sua mensagem final, diretor. Então, eu agradeço muito a Patrícia por abraçar essa causa, né, Patrícia, que foi muito importante para nós. Agradeço os professores porque eles também abraçaram essa causa. Agradeço os pais que nos apoiaram, né? Toda a equipe administrativa, o pessoal da escola, né, que vem abraçando essa causa. E assim, eu digo que o aluno só está ganhando, né? O aluno ganha, o pai ganha, a comunidade ganha, né?
E realmente eu acredito nessa possibilidade de uma nova escola, com novo ensino médio, com novo ensino que é o médio, né? E eu digo assim, é sucesso. Ali nós estamos com, lá para frente, um sucesso garantido. Eu tenho muita esperança nessa escola e eu desejo tudo de bom para esse povo. Muito obrigado. A gente sabe também das transformações, né? O diretor tem trabalhado muito. É um novo tempo para Santa Margarida e para Salete. Parabéns mais uma vez, né? O diretor da Escola Estadual Roberto Enzin, de Santa Margarida, o Valcir Gislon, e também com a gente hoje aqui, a Patrícia Anderle Schreiber, ela que é coordenadora das escolas de campo. Nós temos mais informações a seguir aqui na nossa programação da Rádio 105 FM.